Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 23 de março. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal, julgação que questiona a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro nas condenações do ex-presidente Lula em processos da Lava Jato. Este é um dos destaques desta edição. E você vai ver também. Ministro Marco Aurélio rejeita pedido do presidente da República para derrubar decretos de governadores com medidas restritivas para enfrentar a fase mais grave da pandemia. Ministra Rosa Weber nega liminar para suspender inquérito sobre a intimidação de ministros do Superior Tribunal de Justiça. E ainda, Ministério Público cobra medidas urgentes da União para evitar o desabastecimento de oxigênio medicinal no Amapá. O ministro Marco Aurélio do Supremo rejeitou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para derrubar decretos estaduais e do Distrito Federal com medidas de isolamento social para conter a pandemia de Covid-19. Os decretos do Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Bahia têm como base os entendimentos do Supremo, que deu autonomia a estados e municípios para adotar medidas de combate à pandemia. O STF não dispensou o governo federal de centralizar as ações. Os governadores também levaram em conta a lei de fevereiro do ano passado, que reconheceu a competência de governadores e prefeitos para agir com critérios técnicos e científicos. Na ação, o presidente Bolsonaro alegou que limitar o direito de ir e vir do cidadão só seria possível em estado de sítio, o que compete ao chefe do Poder Executivo com aprovação do Congresso Nacional. O ministro Marco Aurélio não entrou no mérito da ação e negou o pedido de Bolsonaro para que o Supremo declarasse que os decretos são inconstitucionais. Para o relator, não cabe ao presidente da República acionar diretamente o Supremo, sem um representante da Advocacia Geral da União. Na decisão, o ministro afirma que o artigo 103 da Constituição é pedagógico ao prever a legitimidade do presidente da República para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, sendo impróprio confundi-la com a capacidade postulatória. Marco Aurélio disse que o chefe do Executivo personifica a União, atribuindo-se ao advogado-geral a representação judicial, a prática de atos em juízo, e que, considerado o erro grosseiro, não cabe o saneamento processual. O ministro lembrou de uma ação de inconstitucionalidade de novembro do ano passado, em que ele próprio ressaltou que há um condomínio integrado por União, estados, Distrito Federal e municípios voltado a cuidar da saúde e assistência pública. E concluiu: ante os ares democráticos vivenciados, impróprio a todos os títulos, é a visão totalitária. Ao presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação de esforços visando o bem-estar dos brasileiros. A decisão é monocrática, ou seja, individual, e ainda cabe recurso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, vai se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira no Palácio da Alvorada. Os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, integrantes do alto escalão do Poder Executivo e governadores também participam da reunião, que deve discutir ações institucionais conjuntas para a prevenção e combate ao vírus da Covid-19 no país. O encontro começa às 8h30 da manhã e a cobertura completa você acompanha no Jornal da Justiça, primeira edição. Na sessão da primeira turma do Supremo, nesta terça-feira, advogados de um homem condenado a mais de 70 anos por homicídio no estado de São Paulo pediram anulação do processo. Veja os detalhes com o repórter João Fagundes. A alegação foi de que a juíza de primeira instância teria desrespeitado a legislação ao fazer perguntas diretamente às testemunhas, antes da defesa e da acusação, e que isso teria induzido os depoimentos. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, aceitou o argumento de que o juiz pode participar da inquirição de testemunhas somente depois que ela é iniciada pelo advogado ou pelo promotor de acusação. O juiz poderá, é faculdade do juiz, mas numa fase posterior à da inquirição propriamente dita, poderá complementar a inquirição. É o parágrafo. Está em bom português, em bom vernáculo, que o ator principal no questionamento não é o juiz. O ator principal é uma das partes, ou as duas partes são atoras.
Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Destacou que não havia provas de que as perguntas da juíza teriam comprometido a imparcialidade do julgamento e ressaltou que o Código Penal não proíbe o juiz de questionar as testemunhas. Nem o 212, redação original, nem o 212, redação atual, nenhum dos dois proibia ou proíbe a inquirição prévia por parte do magistrado. O que se veda é a quebra de parcialidade. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou a divergência e ainda destacou a relevância da quantidade de provas para a condenação do réu a 70 anos de prisão. Havia prova suficiente da prática do crime? A meu ver, havia, e com fartura. E por essa razão, não acho que a pergunta tenha modificado o conteúdo da prova incriminatória. A ministra Rosa Weber compartilhou do mesmo entendimento do relator na questão do juiz participar da inquirição de testemunhas somente após defesa e acusação, mas também pontuou que a anulação do processo só se justificaria se as perguntas da juíza tivessem comprometido o resultado do julgamento. Por isso, pediu vista para estudar o caso por mais tempo. E hoje também teve sessão do Conselho Nacional de Justiça. Antes de iniciar os julgamentos, ocorreu a adesão do Superior Tribunal de Justiça ao Pacto Nacional da Primeira Infância, celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça e instituições que compõem a rede de atenção à primeira infância. Também foi firmada cooperação técnica entre o CNJ e o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com sede em Curitiba, no Paraná. Já durante a sessão, foi aprovado o ato normativo que recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas adicionais à propagação da infecção pelo novo coronavírus e variantes, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Ainda foi aprovado o ato normativo que altera a resolução do Conselho, que define a política institucional do Poder Judiciário de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais. Amanhã tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Scholotto, traz para a gente os principais itens da pauta de julgamentos. Olá, boa noite. Quarta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. A pauta dirigida já está publicada, são pelo menos 4 processos e a grande expectativa é da retomada do julgamento de um recurso extraordinário, cujo julgamento foi iniciado na semana passada e discute a constitucionalidade da pena de 10 a 15 anos prevista para o crime de importação de medicamentos sem autorização da Anvisa. 4 ministros já votaram, todos eles entendendo que essa pena é desproporcional e, portanto, inconstitucional. Mas para o caso concreto, já que se trata de um recurso extraordinário, a solução foi diferente. Já temos 3 posicionamentos no plenário. Para o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Nunes Marques, que o acompanhou, deve ser aplicada a mesma pena para esse crime do crime de contrabando, já que, segundo o ministro relator, o crime de importação de medicamentos sem autorização da Anvisa seria uma espécie de contrabando e também uma aplicação de uma analogia a favor do réu in bonam partem. O ministro Alexandre de Moraes entende que isso não é possível e que deve ser declarada a inconstitucionalidade dessa pena de 10 a 15 anos para passar a voltar a valer a pena prevista na redação originária do artigo 273 do Código Penal, e, portanto, anterior a essa alteração que foi feita em 1998, que é uma pena de 1 a 3 anos. O ministro Edson Fachin, por seu turno, abriu uma terceira corrente, dando interpretação conforme a Constituição a esse dispositivo para entender que a importação de medicamentos sem autorização da Anvisa depende da comprovação de lesão à saúde pública, o que no caso concreto não teria acontecido e absolvia o réu. Mas esse não é o único julgamento pautado e possível para a quarta-feira. Outros 3 processos também estão na pauta dirigida. Uma delas, uma ação da relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que se discute uma suposta omissão inconstitucional da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que até hoje não teriam instituído e regulamentado a atuação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas daquele município. E 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma questionando uma legislação do estado da Bahia em relação à propaganda comercial
e uma alegação de usurpação de competência privativa da União para legislar sobre esse tema, e uma outra ação também discutindo a constitucionalidade de uma lei do Estado do Rio de Janeiro, alegando também usurpação da competência da União para legislar sobre direito do trabalho e direito civil. Todos esses temas podem vir a julgamento amanhã no plenário do Supremo, e você pode acompanhar esses julgamentos a partir das 14 horas no Direto do Plenário. A gente te espera. E no próximo bloco, segunda turma do Supremo decide a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em julgamento do ex-presidente Lula. Os detalhes a gente mostra já já. A Constituição Federal de 1988, ele inaugura uma nova fase jurídica no cenário brasileiro. Ele inaugura também, para a advocacia pública, uma nova fase de proteção em que ela prevê que a advocacia pública passa a ser não só um órgão de defesa do ente público, mas também defesa da legalidade, da probidade administrativa e do assessoramento do Poder Executivo. Por 3 votos a 2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do ex-presidente Lula em processo da Lava Jato. O julgamento do habeas corpus em que a defesa do ex-presidente Lula pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro foi retomado com voto vista do ministro Nunes Marques. Em primeiro lugar, ele entendeu que seria inviável a apreciação da suspeição de Moro em habeas corpus impetrado originalmente no Supremo. Admitir a apreciação de suspeição em habeas corpus impetrado originariamente no Supremo Tribunal Federal, depois de julgadas e rejeitadas 3 exceções sobre a matéria e, ademais, com base em prova ilícita, desordenaria completamente os ritos e procedimentos da Lei Processual Penal. Iria contra toda a jurisprudência consolidada deste tribunal. O ministro Nunes Marques denegou a ordem, por entender que não há como comprovar a suspeição do ex-juiz. A suspeição, diferentemente da mundividência, pressupõe uma ligação peculiar entre o juiz e o caso concreto. Não basta que o juiz seja simpatizante de certas ideias, casualmente controvertidas em certo processo, para que ele seja tido como suspeito. É preciso que ele tenha alguma apetência especial pelo resultado do processo que está em suas mãos, a ponto de suscitar desconfiança sobre a honestidade do seu proceder. Denego a ordem de habeas corpus por entender pela inviabilidade de se comprovar nesta ação constitucional de rito sumaríssimo a suspeição alegada do então julgador de primeiro grau, sem a necessidade de dilação probatória, para demonstração indene de dúvidas dos diversos fatos alegados pelo impetrante, que não se afiguram, portanto, líquidos e certos. É como voto, presidente. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes rebateu pontos do voto de Nunes Marques. A combinação de ação entre o Ministério Público e o juiz encontra guarida em algum texto da Constituição? Ministra Carmen, ministro Lewandowski, pode-se fazer essa combinação? O ministro Ricardo Lewandowski também pediu a palavra e relembrou os motivos pelos quais votou pela suspeição do ex-juiz. Ofensa ao princípio do juiz natural. Consta do meu voto que o próprio ex-juiz Sérgio Moro, em embargo de declaração, reconheceu que era incompetente, que aquilo que estava sendo julgado nos processos relativos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nada tinha a ver com a Petrobras. Essa mesma constatação foi feita agora pelo eminente ministro Edson Fachin, que acabou dando pela incompetência em razão do território, razão, como nós dizemos, por motivo de rationelose. Portanto, o próprio juiz já o reconheceu lá atrás e faço constar isso no meu voto. Depois, a ministra Carmen Lúcia também se manifestou. Ela mudou o entendimento anterior e votou a favor da suspensão de Sérgio Moro. Com isso, por maioria, a segunda turma entendeu que houve parcialidade por parte do ex-juiz. Todo mundo tem direito a um julgamento justo, perante por um juiz imparcial, um tribunal independente,
e, principalmente, no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram, aos poucos, sedimentando, consolidando, o que, para mim, é este traço e este quadro fundamental que me dá, portanto, de um cenário diverso e que veio a ser desvendado no curso deste processo para se demonstrar exatamente o que considero ser a quebra de um direito do paciente, que não teve um julgamento imparcial, como seria de se lhe assegurar, por força de determinação constitucional e de normas constitucionais. O Ministério Público Federal entrou com pedido para que a União adote medidas urgentes para garantir o abastecimento de cilindros de oxigênio no Amapá. A atuação é com base no comunicado feito pela própria empresa fornecedora do produto, que alerta para risco iminente de colapso no abastecimento do gás medicinal. No documento encaminhado à Prefeitura de Macapá e também ao Ministério Público Federal no Amapá, a empresa White Martins afirma que a demanda para a fabricação de oxigênio medicinal aumentou em 200%. Por conta disso, é possível que falte insumo para atender a todo o estado. Com a notícia, o Ministério Público Federal enviou ao Ministério da Saúde um ofício cobrando medidas urgentes para garantir o abastecimento de oxigênio no Amapá, principalmente para o tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus em estado grave. O Ministério da Saúde tem um prazo de 48 horas para responder quais providências vai adotar para contornar a situação. O ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de liminar em habeas corpus para trancar o inquérito da Polícia Federal contra um homem apontado como patrocinador de outdoors instalado na cidade de Palmas, com mensagens contrárias à atuação do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia. O inquérito foi aberto a pedido do Ministério da Justiça para apurar suposto crime de injúria contra o presidente da República. Segundo a defesa do investigado, a conduta dele é amparada pela Constituição, que protege o direito à liberdade de expressão. Mas o ministro Ribeiro Dantas apontou que, em análise preliminar, não foram identificados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. O mérito do habeas corpus será analisado pela 5ª turma do STJ. Testemunha convocada por CPI não tem o direito de deixar de comparecer aos atos aos quais foi chamada. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ e o Supremo Tribunal Federal têm precedentes de que pessoas convocadas como testemunhas por comissão parlamentar de inquérito, CPI, têm o dever de comparecer aos atos para os quais foram chamadas, para prestar esclarecimentos e contribuir com as investigações. De acordo com os precedentes, o direito ao não comparecimento está restrito aos investigados, não se estende às testemunhas. Com esse entendimento, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve, por unanimidade, acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que confirmou a obrigatoriedade de um homem depor como testemunha em CPI instalada pela Assembleia Legislativa do Estado. Por meio de recurso em habeas corpus, a defesa alegou desvio de finalidade da comissão, que teria o propósito de investigar fatos totalmente diferentes daqueles que motivaram sua instalação. Além disso, argumentou que a verdadeira intenção da CPI seria convocar o depoente como investigado e não como testemunha. Por isso, o pedido do direito de não comparecer para depor. Ao analisar o recurso no STJ, o ministro relator, Ribeiro Dantas, afirmou que o Tribunal de Justiça Estadual constatou não haver nos autos elementos que qualificassem o indivíduo como investigado, condição que, se existisse, teria sido apontada pela defesa. Durante o voto, o ministro observou que o tribunal deu à testemunha, mesmo não sendo acusada formalmente, o direito de ficar em silêncio, como também a possibilidade de ser acompanhada por um advogado. Assim, o magistrado entendeu não haver ameaça ao princípio constitucional ao direito de não produzir prova contra si mesmo. Ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, o relator explicou que, caso, eventualmente, o depoente identifique alguma pergunta que possa comprometê-lo, terá o direito de se abster de responder. A ministra Rosa Weber, do Supremo, negou um pedido da Associação Nacional dos Procuradores da República para suspender o inquérito do Superior Tribunal de Justiça que apura fatos e infrações relacionadas às tentativas de violação da independência jurisdicional e de intimidação de ministros. Para a relatora, não há constrangimento ilegal no ato do STJ e nem situação de risco à liberdade de possíveis investigados.
A investigação foi aberta pelo presidente da Corte, ministro Humberto Martins, que alega que ele e outros ministros do tribunal foram alvos de apuração ilegal por parte de integrantes da Lava Jato. E a seguir, a AGU reverte suspensão de processo contra fazendeiro acusado de desmatar mais de 1.000 hectares de floresta nativa. Voltamos já. No que diz respeito à advocacia, profissão que eu exerço, precisamos ressaltar o artigo 133, que colocou a advocacia como essencial à administração da justiça. Esse dispositivo constitucional teve um efeito prático muito importante no papel que a advocacia vem exercendo na defesa do cidadão e também da cidadania. A Advocacia Geral da União suspendeu a prescrição de um processo ambiental por degradação de floresta nativa. A Advocacia Geral da União reverteu decisão de primeira instância que suspendia um processo administrativo contra um fazendeiro de Mato Grosso pelo desmate de quase 1.500 hectares de floresta nativa. Foi no município de Sinop, no estado de Mato Grosso, que em 2015 o dano ambiental foi flagrado pelos fiscais do IBAMA. 3 anos depois, o autuado pediu à Justiça que reconhecesse a prescrição do processo administrativo e de todas as punições. A Justiça Federal chegou a atender o pedido do fazendeiro, mas a AGU recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde juntou ao processo um mapa da área autuada que mostra evidências de que a terra está em uso alternativo do solo. De acordo com a Advocacia Geral, não houve paralisação do processo administrativo por um prazo que justificasse a prescrição. No curso do processo, não houve uma paralisação superior a 3 anos ou a 5 anos. Na verdade, o processo sempre teve o seu curso normal, regular. Em 2015 foi feita a autuação. Em 2017 tivemos manifestações instrutórias, certidão de agravamento, tudo que é necessário para que haja uma decisão de primeira instância. A Justiça Federal acolheu os argumentos da AGU e suspendeu a decisão de primeira instância. Realmente é uma importante vitória que legitima e uniformiza o entendimento do tribunal em relação aos marcos interruptivos de prescrição e a impossibilidade de aplicar um prazo de prescrição menor do que aquele previsto numa lei própria. A Justiça Federal determinou ao município de Poços de Caldas, em Minas Gerais, que elabore e execute um projeto para restaurar a estação ferroviária, tombada como patrimônio histórico do município. 134 anos de história. A estação ferroviária de Poços de Caldas, em Minas Gerais, foi inaugurada por Dom Pedro II em outubro de 1886. Em 1993, foi tombada para fins de proteção do patrimônio histórico da cidade. Mas a estação vem sendo usada de forma inadequada. Por isso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça pedindo que o município restaure o local e passe a fiscalizar seu uso. Segundo o MPF, o espaço é utilizado para a realização de festas, inclusive carnaval, e também para estacionamento de veículos, entre outras atividades lesivas ao patrimônio. O IPHAN chegou a comprovar danos como avarias no piso, pichações e modificações na estrutura. O caso foi analisado pela Justiça Federal em Minas Gerais e já em primeira instância o pedido foi acolhido. A 5ª turma do TRF1 confirmou a necessidade de preservação e restauração da estação. Só quem poderá autorizar qualquer evento no local é o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio, mediante a apresentação de projeto detalhado. Não será permitido também o estacionamento de carros na área de embarque e no pátio lateral da estação. Por fim, terá o prazo de 10 meses para elaborar e executar um projeto de restauração do piso em ladrilho hidráulico, sob pena de multa diária, que pode chegar a R$30 mil. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.